Você está sentado no sofá assistindo TV quando escuta uma batida na porta. A polícia acabou de chegar para prender seu esposo por assassinato. Essa acusação te deixa em choque. Pela sua experiência, seu parceiro tem sempre sido gentil e amoroso e não consegue o imaginar cometendo um terrível assassinato. Mas a evidência é séria. Suas digitais foram encontradas na arma do crime. Eu sei que parece ruim, ele diz, mas tem que acreditar em mim, senão quem iria? Você deveria acreditar em seu esposo mesmo que a evidência contra pareça forte? Pense por um segundo no que acreditar nessa situação. Esse dilema é parte do que filósofos chamam de ética da crença, um campo de estudo que explora como deveríamos formar nossas crenças e se temos deveres éticos para acreditar em certas coisas. A questão não é sobre o que você deveria fazer, tal como se deveria ou não julgar seu esposo culpado em um tribunal. Afinal, você não estaria no júri em seu julgamento. Em vez disso, é sobre o que deveria acreditar ser verdadeiro. Então, que fatores deveria considerar? Talvez o mais óbvio é a sua evidência. Afinal, acreditar em algo é tomar como verdadeiro. E evidência é, por definição, toda a informação que nos ajuda a determinar o que é verdade. Disso, alguns filósofos concluem que a evidência é a única coisa que deveria determinar no que acreditar. Essa visão é chamada de evidencialismo, e um evidencialista estrito diria que não importa se o acusado é seu esposo. Você deveria avaliar a evidência por um ponto de vista neutro e objetivo. Tomando a perspectiva de um terceiro imparcial, o seu julgamento da figura de seu esposo é uma consideração relevante. Mas encontrar suas digitais na cena do crime é certamente uma evidência mais forte. Logo, de um ponto de vista evidencialista, você deveria acreditar que seu esposo é culpado ou continuar indeciso. Alguns filósofos apresentam o evidencialismo apenas como uma visão do que é mais racional de se acreditar, mas outros, como o evidencialista do século XIX W. K. Clifford, pensam que seguir a evidência é também requerido moralmente. Um argumento para esse ponto de vista é que crenças bem informadas e acuradas são frequentemente importantes para determinar a maneira ética de agir. Outro argumento é que há algo antiético em ser desonesto. E negar seguir a evidência é um modo de ser desonesto consigo. No entanto, talvez há outros fatores éticos em jogo. Embora a evidência contra seu marido seja forte, ainda há uma chance de ele ser inocente. Pense por um momento em como se sentiria se fosse inocente e não tivesse ninguém que acreditasse em você, nem mesmo seu parceiro. Por não acreditar em seu cônjuge, você corre o risco de machucá-lo quando ele mais precisa. Ainda, considere o que a falta de confiança faria com seu casamento. Seria incrivelmente difícil continuar um relacionamento amoroso com alguém que acreditava ou, ainda que realmente suspeitava, ser um assassino. Você pode fingir acreditar que seu marido é inocente, mas poderia continuar vivendo essa mentira? De acordo com a teoria da ética da crença, chamada pragmatismo, esses tipos de considerações práticas podem às vezes validar a crença em algo, mesmo sem fortes evidências. Alguns pragmatistas ainda diriam que você deve moralmente ao seu esposo acreditar nele. Mas é possível acreditar que ele é inocente só porque você pensa que seria bom para o seu relacionamento ou porque você pensa que deve isso ao acusado. Talvez queira acreditar que ele é inocente, mas você pode controlar suas crenças do mesmo jeito que controla suas ações? Parece que você não pode acreditar no que quer quando a verdade está te encarando. Quando dizemos coisas como essas, parecemos assumir que é possível controlar nossas crenças de alguma maneira. Mas, por outro lado, lembre-se da declaração de seu esposo. Então, o que você acha? Você pode controlar as crenças que tem? Se sim, no que acreditará em relação ao seu cônjuge? Continue aprimorando suas habilidades de raciocínio com esses vídeos e inscreva-se em nosso canal. Você nunca sabe quando precisará das ferramentas para lidar com uma questão moral.